Olá, estamos aqui numa roda de conversa que faz parte do 4º Fórum Observatório PUC Campinas. Ao meu lado, Eliane Rosandiski, Paulo Oliveira e Pedro Miranda. Eles são professores extensionistas do Observatório PUC Campinas, cada um com uma linha de estudo, e agora a gente vai detalhar um pouco mais dessas linhas. Eu queria começar com você, professora Eliane, a sua linha de estudo e as suas perspectivas, aí, principalmente nesse recorte pós-pandemia. Pronto. Então, eu tenho a minha linha de estudo trabalho, renda e emprego. Então, quando a gente olha para essa discussão do mercado de trabalho, eu acho que é importante sempre estar atento que o mercado de trabalho ele é um reflexo de todas as estratégias que são adotadas pelas empresas que estão situadas num determinado espaço quanto ao uso do trabalho. Então, essas estratégias ela obedece a 2 critérios. Primeiro critério, produzir coisas. Então, demanda-se trabalho para produzir coisas. E um segundo critério é pensar que tipo de trabalhador eu preciso para produzir coisas. E talvez eu colocaria um outro ponto, de que maneira que eu posso, quanto vai custar tudo isso, porque, de alguma forma, se entende aí o trabalho, como sendo um custo que vai, no final das contas, precificar e tem tudo a ver com a estratégia. Então, quando a gente olha aqui para o mercado de trabalho, a gente tem usado uma base de informação que é o fluxo de demitidos e contratados. E olhando assim um pouco no pós-pandemia, que eu acho que dá para fazer um retrato bem interessante, um corte bem interessante, porque foi um momento de muito sofrimento do ponto de vista social, as empresas, a população, tivemos uma crise muito intensa com uma natureza multidimensionada aí, nós podemos entender como que o mercado de trabalho reagiu. Num primeiro momento, houve aí uma grande queda nas contratações, uma grande queda, uma demissão, porque a economia parou. Quando recupera, qual é a estratégia de recuperação? O que nós observamos, tentando falar 3 grandes linhas importantes aqui, que sempre me chama muita atenção quando recupera o mercado de trabalho. Primeiro dado que tem sido bem sistemático na nossa percepção, trabalhadores com idade de 50 anos e mais estão saindo da estrutura. Então, desde 2021, quando se começa aí um movimento de recuperação, nós estamos percebendo que há uma demanda maior por um trabalhador de 18 a 24 anos com ensino médio. Que trabalhador é esse? É um trabalhador que, pela sua natureza, ele é mais adaptável, porque muitos deles estão no seu primeiro emprego. Esse trabalhador ele recebe um salário mais baixo, porque ele tem uma experiência menor, mas ele consegue ocupar cargos que seriam cargos que que exigem uma capacitação mais baixa. Ou seja, tentando resumir, você demite uma pessoa você dispensa da estrutura uma pessoa com um salário mais alto e recoloca essa pessoa, esse mesmo trabalhador no movimento da recuperação mais baixo. É uma economia de custo, rotatividade com economia de custo. Fora isso, quando você tem aí os mais velhos sendo demitidos e os jovens sendo contratados, o que a gente observa para esse trabalhador jovem? Que a estrutura familiar passa a depender muito mais desse salário. E ele aceita, de fato, ele é lançado no mercado de trabalho e, muitas vezes, por um salário muito baixo. Então, eu estava olhando aqui, dando uma olhada nos dados do nosso painel aqui, o que a gente observa? Em média, um jovem ganha R$ 1.700. Se você for pensar, trabalhador com ensino médio, e que seja de 18 a 24 anos, está em torno de R$ 1.700. Se você pensar que o mais velho perdeu o posto de trabalho, então você tem uma renda familiar que está se reduzindo. E aí, qual é a discussão que a gente faz, tentando analisar isso de uma maneira mais sistêmica? Se o poder de compra da família está se reduzindo, você tem um crescimento que ele não está tão sustentável assim. Então, ao invés de você ter uma retomada em V do crescimento, você tem uma demanda mais fragilizada. É até interessante perceber movimentos inflacionários, subida do preço da cesta básica e tudo mais, tudo isso compromete a renda familiar. Ao
comprometer a renda familiar, coloca o desafio do crescimento muito maior. Então, o que acontece? Isso acaba por reforçar uma estratégia. Se o empresário, se a empresa não vê uma segurança no poder de compra, ele vai adotar de novo estratégias de quê? De alguma forma, reduzir o custo lá na contratação. E, para finalizar, uma questão também que é importante que a gente vem observando, que existe um setor de serviços que está crescendo muito pela própria natureza da região metropolitana e, principalmente, Campinas, de oferecer um segmento de serviços que, durante a crise, cresceu muito, que era serviços tecnológicos, serviços de TI e tudo mais, serviços complementares à atividade produtiva. Isso, de fato, é um movimento importante, tanto é que todo o setor de serviços está puxando muito a geração de emprego, mas há de se ficar atento para um movimento forte que existe dentro do setor de serviços, que é uma possibilidade de uns serviços complementares que são terceirização. O que isso significa? Muitas empresas elas estão selecionando setores de serviços complementares, que seriam serviços temporários de mão de obra. E a gente observa isso um pouco nos nossos dados também. Então, e quem é que vai no serviço temporário? Acaba sendo aquele jovem que eu estava falando inicialmente. Então, nós conseguimos observar ocupações mais demandadas no setor de serviço, alimentador de linha de produção. Isso é uma atividade tipicamente industrial. Mas por que ele não está na indústria? Porque na indústria é caro. E depois de 2017, nós passamos por uma mudança na legislação trabalhista que ampliou o escopo da terceirização de atividades. Então, os nossos dados, de certa forma, chamam a atenção para esse serviço. Nós temos um serviço especializado que está crescendo, mas nós temos também um serviço complementar que, de alguma forma, favorece uma estratégia de redução de custo com o trabalho. Pois não, professor Paulo, queria que você falasse um pouco agora da sua linha de trabalho no Observatório. Certo. A minha linha principal é setor produtivo e desenvolvimento socioeconômico regional. E o que a gente faz é acompanhar, né, mensalmente também a conjuntura da atividade econômica através dos dados da balança comercial, né? E daí é importante a gente pensar primeiro uma questão de estrutura, né? A região metropolitana de Campinas, hoje tem como atividade principal o serviço, em torno de 65%, um pouco mais 65% a 70%, depende do município que a gente considere aí, mas a média da região ficaria entre isso. Do valor adicionado na região vem dos serviços. Isso quer dizer, o serviço é a atividade principal, né? E aí, como a professora Eliane ressaltou, a gente precisa pensar quais são esses serviços, né? E aí até é importante a parceria, né, com as prefeituras, porque as prefeituras têm dados que possibilitam esse estudo conjuntural mais apurado, né, de quais serviços são mais fortes na região. Embora a gente tenha, dentro do observatório hoje, condições de identificar alguns desses setores. A outra atividade importante na região é a indústria, né, e a indústria de transformação. E a atividade da indústria de transformação a gente consegue estudar através desses dados da balança comercial, né? E, relativamente, a nossa região é uma das mais industrializadas do estado de São Paulo, né? No sentido, embora a indústria tenha uma participação menor do que a do serviço, em comparação com outras regiões do estado, inclusive outras regiões metropolitanas, a indústria ainda tem uma participação muito importante, né? Então, parte da dinâmica do que ocorre, e aí a gente poderia pensar o processo produtivo como origem, né, da renda, né, e como gerador dos postos de trabalho formal, né, e como, inclusive, o mecanismo que exclui algumas pessoas desse processo produtivo, é importante pensar a característica dessa estrutura produtiva, né? Essa é uma questão importante. Qual é a característica dessa estrutura produtiva regional, né? E aí a gente pode pensar, inclusive, em termos de complexidade dessa estrutura,
né? Porque é uma estrutura mais complexa, no sentido que ela produz produtos de maior valor agregado, né? Que demandam maior conhecimento, que demandam plantas produtivas mais tecnológicas. Essa estrutura mais complexa ela é capaz de gerar uma série de benesses ou uma série de efeitos positivos sobre as relações de trabalho, sobre a desigualdade no mercado de trabalho, sobre a renda gerada numa região, né, de forma que se mostra importante pensar essa complexidade. Hoje o Observatório tem condições de analisar a complexidade da estrutura produtiva regional. E o que a gente percebe, indo para a questão da conjuntura, mesmo antes da pandemia, mas a pandemia agrava isso, a gente tem um processo de perda de complexidade produtiva na região metropolitana de Campinas, o que significa que a nossa estrutura produtiva, relativamente ao mundo, tem ficado menos complexa, né? E isso tem uma série de efeitos negativos, né? E aí a gente tem visto isso tanto nos dados de emprego, quanto em outros dados, né? E uma outra coisa importante de ressaltar é que na conjuntura a gente percebe que essa aparente recuperação da economia brasileira ela não tem sido puxada pela indústria de transformação. E a gente está em uma região típica para a indústria de transformação, né? Embora seja uma indústria como a indústria nacional, com as suas fragilidades. Uma delas é a dependência muito alta da importação de insumos, né, para a produção industrial, o que faz da nossa região também a região que mais importa no estado de São Paulo, a região que mais pesa negativamente na balança comercial do estado de São Paulo, né, que é condizente com a situação ou com o status de região também com a participação mais relevante da indústria, né. Nesse sentido, né, a gente prevê para esse ano, né, e aí pode parecer um pouco contraditório o que eu vou falar, mas em seguida eu já explico, a gente vai ter uma melhora da balança comercial para a região esse ano, baseada sobretudo na queda das importações, né, uma queda forte de 20% em relação ao ano passado, nas nossas previsões, das importações. E uma estabilidade das exportações, ou seja, um crescimento zero, né, das exportações. Num primeiro momento, parece interessante melhorar o saldo da balança, né? Só que a gente está falando de uma região industrial que importa insumos para a produção. E, em geral, isso significa uma baixa atividade na indústria de transformação em regiões como a nossa, né? Então, essa previsão, que é condizente com uma série de outras previsões, né, para a atividade da indústria, é um ponto negativo aí para a nossa região nesse ano, né? Outro tópico, né, eu acho importante ressaltar uma outra linha aí que a gente tem atuado, essa mais em conjunto, é a vulnerabilidade, né? E se a gente olhar de novo, né, para a estrutura produtiva como um ponto focal ali, né, na geração, inclusive, dessas externalidades negativas, né, que é a vulnerabilidade social também, a gente tem, né, alguns diagnósticos aí para essa situação, né, prevendo aí, né, que se a estrutura produtiva piora, né, a gente pode esperar uma piora também da vulnerabilidade social. O trabalho que a gente desenvolveu com a FEA, que possibilitou mapear, né, quais são as regiões prioritárias, por exemplo, de ação no território do município de Campinas, né. Nesse sentido, a gente conseguiu diagnosticar, né, a gente está nessa fase do diagnóstico com esse trabalho, algumas manchas de vulnerabilidade, né, sobretudo ali localizadas, né, e isso já era esperado, né, na região sul, sudoeste e noroeste do município de Campinas. Mas o nosso indicador, nesse sentido, é capaz de chegar ainda mais especificamente no território, né, não só na região. Isso seria uma vantagem desse tipo de indicador, né. Então, em resumo, né, ligando aí um pouco a vulnerabilidade com a expectativa que a gente tem de conjuntura para a atividade econômica regional,
a previsão, infelizmente, não é das melhores, né? A gente gostaria de dar melhores notícias aí, mas o papel do observatório é indicar essa realidade para que a gente possa tomar ações, né, na medida do possível aí para mitigar esses efeitos. Só complementar uma coisa com relação ao indicador de vulnerabilidade. É interessante destacar, porque assim, a gente entende, ou pelo menos na maior parte das... Eu imagino que há um senso comum aí de que a vulnerabilidade seria dada pela renda, né? E os dados de mercado de trabalho mais formalizado apontam realmente para uma queda da renda, do poder de compra, num cenário inflacionário, uma dificuldade que pode vir a se recuperar com o passar do tempo. Mas existem alguns indicadores, alguns outros temas relacionados à vulnerabilidade que precisam ser bem dimensionados. E aí eu falaria um pouco do acesso que essas famílias têm a determinados ativos que permitam ela uma melhor performance na vida ou de enfrentamento às adversidades. E aí, quando a gente olha para os indicadores de vulnerabilidade, é importante pensar a condição, os atributos humanos, né? Ou seja, escolaridade, perfil etário, podemos pensar em alguns indicadores relacionados à juventude, e aí é muito importante de se pensar que você tem determinadas famílias, que você tem um volume grande de adolescentes que nem estudam e nem trabalham, você tem chefes de família que não sabem ler e escrever, você tem aí um conjunto de vulnerabilidades cujo enfrentamento não é só a economia crescer e gerar uma vaga no mercado de trabalho, ela demanda aí um esforço de acolhimento muito maior. Então, quando a gente vai encontrando essas manchas e percebendo o que realmente nós podemos pensar na própria vulnerabilidade relacionado à casa que a pessoa mora. O que significa você morar numa casa que não tem luz, que não tem calçamento, que não tem... Nós chegamos a encontrar determinados domicílios, né, famílias morando em domicílios que sequer têm acesso a uma rede de esgoto. Então, você fala, mas nós estamos falando de Campinas. Aí você fala, ok, uma ou duas ou 5 famílias que estão nessa situação representa, de fato, uma desigualdade muito grande. Então, pensar um pouco na construção desses indicadores, eu acho que tem sido um trabalho bem interessante, porque não é só uma questão de mercado de trabalho, é uma questão que está além da possibilidade desses vínculos serem restabelecidos e você conseguir movimentar o território, né? Agora, professor Pedro, a professora Eliane e o professor Paulo já deram aí um panorama que não é tão agradável assim de se ouvir. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, do seu trabalho com relação ao estudo da cesta básica e se ele também não é tão com boas perspectivas assim. Sim, vamos lá, vamos falar um pouquinho dos preços, mas me permita, Adriana, só para eu não me furtar, comentar a exposição agora feita pela Eliane e pelo Paulo, só para chamar a atenção, e claro, eu sou economista, então eu não tenho isenção para falar, mas acho interessante, porque eu vou falar de 2 dados que eles falaram, a questão do emprego e a questão da balança comercial. E nem sempre a primeira mensagem que os dados nos dizem é a leitura que a gente faz. Então, a gente tem que descer, às vezes, no nível de profundidade. Então, chamando a atenção, aumentou o emprego? Aumentou, mas será que a renda aumentou? Né? O saldo comercial está melhor, mas isso pode não ser bom, porque, dado o perfil socioeconômico de Campinas, importação subindo significa aumento da atividade econômica. Né? Então, é um exemplo de como a gente busca no observatório analisar um pouco o dado além do que está só na superfície, né? E isso é muito importante, de novo, porque a gente tem bastante informação, né? Ou bastante dado, né? Agora, analisar essa informação e traduzir em algo que a gente possa projetar é uma contribuição que a gente pode fazer e deve fazer, né? Mas falando dos preços, em relação aos preços, e a gente está completando 1 ano, né? E até assim, o primeiro estudo que a gente fez, a cesta básica em Campinas, setembro de 22, R$ 689. Né? O que a gente está publicando agora
694. De ponto a ponto dá cerca de R$ 5,00, é uma variação que é pequena, menor até do que a inflação no período. Tá? Só que nessa trajetória, tá, a cesta básica chegou a bater R$ 756. Tá? Então, assim, rapidamente, o que explica isso? Né? Não só na questão do pós-pandemia, mas a gente teve uma questão cambial importante durante o ano de 21. Né? No começo do ano de 22, a gente teve a questão na guerra da Ucrânia. Aí, o que isso tem a ver com a cesta básica? Muitos dos insumos agrícolas dependem de serem importados, você tem um rearranjo das chamadas cadeias produtivas e isso encarece insumos. Então, isso se refletiu na cesta básica. Né? Felizmente, ao que tudo indica, a gente teve uma reversão disso, então desde janeiro a gente vem tendo progressivas quedas no valor da cesta básica, em parte porque essas cadeias se reajustaram, em parte porque a gente teve uma safra agrícola importante, né, e que aumentou a oferta de alimentos, isso se refletiu. Tá? Então, na questão da cesta básica, em termos de preço, tá, podemos dizer que o cenário em relação ao que a gente tinha no começo do ano, o cenário é melhor. O que preocupa é justamente essa questão da renda. Né? Então, nem sempre um aumento de emprego está significando um aumento de poder de compra. Pois não, professores. Alguém quer complementar sobre o assunto? Eu queria puxar um pouco a discussão da Eliane também, novamente, a questão da fragilidade, né, desse crescimento. O Pedro destacou isso também no mercado de trabalho, mas que é muito sensível, né, como é um crescimento com alicerce fraco, né, que fica aí à mercê, né, de movimentos conjunturais econômicos e pode desaparecer rapidamente, né, que é a questão do emprego intermitente, do trabalho temporário, né, a fragilidade desse processo de crescimento. Né. E destacar, né, que, pelo menos em relação ao preço aí dos alimentos, né, a notícia é positiva, o que compensa um pouco as previsões menos otimistas, né, em relação ao mercado de trabalho e em relação à atividade produtiva, que estão intimamente ligados. Né? Eu acho que esse é o link importante. Os dados que a professora Eliane acompanha são os dados, eles conversam muito com os dados da atividade econômica, porque é justamente o emprego formal. Né? Então, não tem como o emprego ir bem se a atividade produtiva vai mal. Né? No caso do emprego formal, sempre aí frisando, obviamente, a questão dos excluídos do processo produtivo, que é o outro lado, é a vulnerabilidade, e aí já não é uma questão de mercado de trabalho formal que resolve esse problema, né, professora? Eu até complementaria uma coisa, assim, eu acho que dentro dessas estratégias, eu acho que a estratégia de redução de custos é sempre legítima do ponto de vista de quem está produzindo e tudo mais, então, e num cenário de muita incerteza, e vamos pensar que a recuperação econômica ela veio no cenário de muita incerteza. Tenha sido a guerra na Ucrânia, no primeiro momento, uma grande subida no preço, no dólar, né, que acaba sendo um fator importante aí, que implica aí numa inflação, porque tudo que a gente consome, de certa forma, está indexado aí ao dólar, e um cenário de famílias endividadas no pós-pandemia, que também estavam comprometendo o orçamento familiar. Então, quando você olha para essa dinâmica do crescimento, a perspectiva de quem produz é um olhar de como que essa demanda vai se comportar. Então, não tem como você não buscar se proteger um pouco desse cenário de incerteza. Mas, por outro lado, essa proteção ela acaba tirando força desse crescimento, como eu falei anteriormente, e aí eu chamaria atenção para um único aspecto. De fato, estamos tendo mais empregos
temporários, intermitentes? Sim. Se no passado 2% de quem era selecionado era intermitente, agora nós temos 10% de quem é selecionado está numa situação de temporário e tudo mais. Ok, não é nada, mas o que eu chamaria a atenção de positivo para esse aspecto? Porque eu acho que a gente tem que fazer também uma outra leitura. Talvez essa confiança esteja aparecendo no momento em que você observa que as atividades de serviço que estão crescendo, elas estão conectadas com algum tipo de atividade industrial. Diferente do que seria um serviço, onde você teria fortemente um serviço relacionado à alimentação, por exemplo, que é um serviço cuja demanda está sendo colocada pelas pessoas. Não, quem é o demandante de um serviço? Ele pode estar demandando um serviço complementar, onde ele está buscando uma redução de custo. Mas o que ele quer fazer é contratar alguém de uma linha de produção para produzir alguma coisa. Então, de certa forma, é uma estratégia que mostra que há uma intencionalidade de recuperação aí de uma atividade econômica, que, querendo ou não, você tem quantitativamente o mercado de trabalho crescendo. Quantitativamente, você tem uma demanda que está se colocando. Nós temos políticas econômicas que estão pensadas para reduzir a vulnerabilidade. Então, seja um projeto para tentar minimamente equacionar o problema do endividamento das famílias. Ao fazer isso, você libera orçamento não para as pessoas se endividarem, mas para as pessoas consumirem demandas que são produzidas pela indústria. Então, existe um olhar atencioso também de uma construção de políticas que visam essa recomposição de demanda. Eu acho que isso pode ser um aspecto positivo, né? Legal, professores. Essa roda de conversa está caminhando aí para o fim, mas antes de encerrar, eu queria uma previsão, um panorama, vamos dizer assim, de 2024, né? Porque nós passamos aí 2 anos praticamente de uma reabertura, né, dos mercados, as pessoas voltaram ao presencial, 1 ano de um novo governo no Brasil, de uma nova política econômica, de incerteza ou de certezas, enfim. E agora, para 2024, eu queria que cada um de vocês, né, nas diferentes linhas de trabalho, colocassem aí as suas expectativas e também baseados, obviamente, na larga experiência que vocês têm aí com pesquisas e análises. E agora eu vou começar na ponta de lá com o professor Pedro. Bom, fazer previsão é sempre se arriscar a errar, né? Mas, enfim, ainda mais a gente está, né, no momento da gravação desse programa, estourando os conflitos no Oriente Médio. Isso também pode nos afetar economicamente, porque pode afetar petróleo e insumos. Mas, assim, Adriana, né, não fugindo da pergunta, né, em relação aos preços e aos preços de alimentos, tá? A gente tem uma certa dependência do volume de produção, tá? Mas tudo indica que esse volume de produção tende a se manter ou até crescer. Então, eu não espero para 2024 que a gente tenha um aumento dos alimentos acima do valor da inflação. Creio que ele vai ficar abaixo do valor da inflação. De novo, nós economistas temos uma frasezinha que é o ceteris paribus, né? Assim, se nenhuma outra coisa se alterar abruptamente, é essa a tendência. Bom, da perspectiva da indústria, né, a gente percebe que o setor industrial está em stand-by, né? Está esperando algum fato, alguma definição de cenário que sinalize aí um crescimento, né, seja do consumo das famílias, né? Ao mesmo tempo que a gente tem parte aí do setor industrial com capacidade ociosa, o que facilita, né, uma retomada, não demandaria investimentos em capacidade produtiva num primeiro momento. Então isso pode ocorrer. Mas, como o Pedro ressaltou, né, com um cenário de guerra em definição, pode ser que isso segure um pouco mais esse status de espera, né, do setor industrial para uma retomada de fato da produção do setor da indústria de transformação, né?
O que a gente tem ali na indústria hoje, né, despontando ali, é a indústria extrativa, né, e aí entra petróleo, né, e a indústria de construção civil, né, e os demais setores todos em stand-by ali. Então a previsão depende de algum fato relevante para que a gente veja aí uma retomada do setor industrial na região. Bem, se tudo que eles falaram der certo, foi ótimo ser a última a falar. Não, mas, na verdade, o que nós poderíamos pensar aí, que eu acho que tudo está um pouco interligado. Nós temos aí uma conexão com a China, que também é importante, que eu acho que é importante saber o que vai acontecer com a China, porque se a China para de crescer um pouco, nos afeta enormemente, de maneira sistêmica, porque é o nosso maior parceiro comercial. Temos também o que vai acontecer com a Argentina, que também é um outro fator importante. Então, nós estamos conectados com o mundo. Aí você vai falar, ok, então a gente precisa esperar do mundo, mas está tudo em crise, então o cenário é mais difícil. Se nós estamos enxergando que há uma dificuldade da demanda externa, há necessidade e existem ferramentas para se tentar estruturar uma demanda interna. E aí, nessa hora, sendo bem keynesiana, né, sendo bem, tentando trabalhar muito com as possibilidades que o Estado tem de ser um bom parceiro na construção dessas políticas, e eu vou muito na linha de uma construção civil, de se imaginar um pouco de que maneira que você pode, de uma maneira estruturada, de uma maneira a criar aí condições para a própria atividade privada, né, voltar a crescer, mas pensando em infraestrutura mesmo, seja na área de transporte. Eu acho que nós temos um país em construção para organizar, pessoas querendo trabalhar. Então, é possível se pensar um projeto, mas eu acho que tem que ter aí algum tipo de acordo, de pacificação política, no sentido de criar um consenso em torno de uma estratégia de crescimento. Só é possível crescer ou de incentivar uma demanda interna através de um planejamento. Para isso, a gente precisa de pacificar lados opostos, que é como se um tivesse ganhando mais quando o outro está se dando. E, na verdade, nós precisamos que esse país volte a crescer, porque a maneira como esse país irá crescer vai definir as estratégias de como que nós vamos usar a força de trabalho. O Paulo acabou de falar, temos vagas para trabalhar? Sim, mas temos que ter para quem vender os produtos. Então, é possível, sim, mas nós temos que criar um consenso. Ok, professores, muito obrigada. Nós fizemos aqui uma análise, né, nas diferentes linhas de trabalho realizadas pelo Observatório PUC Campinas e com os diferentes trabalhos dos professores. Eu estive com Eliane Rosandinsky, Paulo Oliveira e Pedro Costa, professores extensionistas do Observatório PUC Campinas, e você pode acompanhar todas as informações, os dados, as análises do Observatório PUC Campinas em puc-campinas.edu.br. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos.